pessoal! Continuando nosso estudo sobre frações, na aula de hoje nós vamos iniciar as operações com frações, sendo as operações de adição e subtração. Para iniciar este estudo, vamos observar os exemplos. Observe as figuras e realize as operações com frações. Na primeira imagem, nós vamos perceber que existe um retângulo e este retângulo foi fracionado em 6 partes. Destas 6 partes, 3 estão pintadas. Nós temos então a representação de 3 cestos, mas outras 2 partes tiveram a intenção de ser pintadas. Então, nós vamos somar as 2 outras partes que também serão pintadas. Observando, nós temos ao todo, então, 3 mais 2, 5 partes a serem pintadas no primeiro retângulo. Na observação, nós percebemos as 5 partes e, fazendo o cálculo, nós também obtivemos as mesmas 5 das 6 partes em que foi representado o retângulo. Agora, na letra B, ao observar a imagem desse segundo retângulo, nós vamos perceber que havia sido pintado 3 das 5 partes. 3 das 5 partes. Mas, aparentemente, por algum equívoco, foi riscado, ou seja, não é para ser pintada a terceira parte. Uma das partes, então, não será pintada. Vamos retirar essa parte. Retirar é o mesmo que subtrair. Teremos, então, 3 menos 1, 2. 2 quintos. Mas, se não tivermos a representação geométrica para ter essa mesma percepção, nós vamos ter o cálculo envolvendo as frações. Vamos observar que nós temos aqui nestes exemplos denominadores iguais. Basta cuidar o sinal de operação. Na letra A, 2 mais 3. 2 mais 3, 5. 5 sétimos. Na letra B, todos os denominadores são iguais a 4. Basta então somar. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13. Na letra C, nós já temos uma subtração. Mantendo o mesmo denominador, nós vamos ter 5 menos 2, 3. Convém, a cada resultado fracionário, nós fazermos a observação, se é possível ou não a simplificação da fração. Aqui, neste caso, 3 sextos são 2 números divisíveis por 3. Então, nós vamos fazer a simplificação por 3. 3 divididos por 3 dá 1. E 6 divididos por 3 dá 2. Fácil, não é mesmo? Mas, e se os denominadores não forem iguais? Vamos ver nos próximos exemplos. Calcule e simplifique os resultados quando for possível. Vamos observar que neste exercício as frações possuem denominadores diferentes. Mas, vamos recordar da nossa aula de comparação de frações. Nós vimos que nós podemos obter denominadores iguais, fazendo o processo do MMC. Embora saibamos que 2 só divide por 2, que vai dar 1, e o número 3 só divide por 3, que vai dar 1. São números primos entre si. Não há necessidade de fazer o MMC. Basta multiplicar os 2 valores primos. 2 vezes 3, 6. Nesse caso, teremos 2 novas frações com denominador 6. Lembrando do nosso processo de frações equivalentes. Por quanto multiplicamos a quantidade 2 para obter o 6? 2 multiplica por 3 para dar 6. Logo, também vamos multiplicar o número 1. 1 vezes 3, 3. Já o denominador 3 foi multiplicado por 2 para dar 6. Vamos também multiplicar o numerador 2 por 2. 2 vezes 2, 4. Agora basta somar. 3
mais 4, 7. 7 sextos. É a soma das duas frações. Na letra B, nós também temos denominadores diferentes. Fazendo o processo da decomposição em fatores primos, nós vamos iniciar observando a quantidade 6, que é par, e divide por 2. 6 dividido por 2, 3. Mantém o número 3. Agora 3 divide por 3. 3 divididos por 3 dá 1. Portanto, o MMC também é o número 6. 6 é o denominador comum para as duas frações. 6 multiplicou por quanto para dar 6? O número 6 não foi alterado. E aí nós vamos simbolizar pela quantidade 1, que é o elemento neutro da multiplicação. 6 vezes 1, 6. Da mesma forma, a quantidade 5. 5 vezes 1, 5. Já o número 3, para obter a quantidade 6, foi multiplicado por 2. Multiplicando o numerador 1 por 2, vamos ter 1 vezes 2, 2. Como 5 menos 2 são 3, teremos 3 sextos. Esta fração é redutível. Conseguimos simplificar toda ela pela quantidade 3. 3 divididos por 3 dá 1. 6 divididos por 3 dá 2. Portanto, o nosso resultado final, 1/2. Esse método ele é válido para quaisquer quantidade de frações. Percebam, na letra C nós temos 3 frações, todas elas com denominadores diferentes. Vamos fazer o processo do MMC com os números 7, 10 e 2. Iniciando a fatoração pelo número 7, nós vamos ter 7 divididos por 7, 1. Mantém o número 10 e o número 2. Como o número 10 é divisível por 2, nós vamos ter 10 divididos por 2, 5. 2 divididos por 2, 1. Ainda restou o número 5. Mantenho o 1, 5 divididos por 5 dá 1 e mantenho o outro 1. Quer dizer que nós temos os fatores 7, 2 e 5. Como 5 vezes 2 são 10, 10 vezes 7, 70. Quer dizer que o produto total é 70. Este é o denominador comum às 3 frações, 70. Agora nós vamos pensar, por quanto multiplicamos a quantidade 7 para obter o 70? Multiplicamos por 10. Também vamos multiplicar por 10 o numerador. 2 vezes 10, 20. Por quanto multiplicamos o denominador 10? Multiplicamos por 7. 10 vezes 7, 70. Portanto, 1 vezes 7, 7. Por quanto multiplicamos o 2 para obter 70? Multiplicamos por 35. 2 vezes 35 dá 70. Então, também vamos multiplicar o número 3 por 35. Fazendo o produto do número 3 por 35, nós vamos obter a quantidade 105. Agora é só somar. 105 com mais 20 são 125. 125 com mais 7 são 132. Estes dois números são dois números pares. Portanto, os dois números são divisíveis por 2. A metade de 132 é 66. E a metade de 70 é 35. Sendo o nosso resultado final 66, 35 avos. As operações com frações, elas podem estar presentes também em situações de problemas. Vejam este exemplo. Rui comeu 1/4 do bolo e Mara comeu 1/5. Que fração do bolo sobrou? Percebemos que neste caso nós temos uma situação, um problema, onde nós temos um bolo. E, primeiramente, nós vamos precisar descobrir qual a quantidade desse bolo que foi comida.
Como o Rui comeu 1/4, nós temos 1/4 do bolo comida pelo Rui e temos também 1/5 que foi comido por Mara. Logo, nós vamos somar as duas quantidades, porque a letrinha E dá uma ideia de soma. As duas pessoas comeram essas quantidades. O que nós vamos precisar fazer? Ajustar o denominador, porque eles comeram frações diferentes do nosso bolo. Como o MC entre 4 e 5, 4 divide por 2, que dá 2, mantém o número 5. 2 ainda divide por 2, que dá 1, mantém o 5. 5 divide por 5, que dá 1. Vamos ter 2 vezes 2 e vezes 5. Como 2 vezes 5 são 10, 10 vezes 2 é o mesmo que 20. Então, nós temos duas novas frações equivalentes às primeiras com o denominador 20. O número 4 foi multiplicado por 5 para dar a quantidade 20. Então, 1 vezes 5. 1 vezes 5, 5. Já o número 5, para obter 20, foi multiplicado por 4. Multiplicando também o número 1 por 4, nós vamos ter 4. Quer dizer que Rui e Mara comeram 9 das 20 partes em que teria sido repartido esse bolo. Mas nós temos uma perguntinha. A perguntinha é: que fração do bolo sobrou? Bem, o bolo foi repartido em 20 partes. Quer dizer que o bolo todo são 20 das 20 partes. Mas foram comidas 9 das 20 partes. Ou seja, nós vamos retirar das 20 partes totais do bolo, 9 das 20 partes. Ou seja, 20 menos 9, 11 20avos. Essa é a fração que sobrou do bolo. Sobrou 11 20avos. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.